Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira aí discutindo sobre direito médico e da saúde, sempre com temas de relevância, de importância, tanto para estudantes quanto profissionais da área de saúde e da área do direito, né? Hoje nós escolhemos um tema interessante, que é até onde vai a culpa do profissional de saúde, tá? E escolhemos inclusive um caso concreto para podermos destrinchar e evidenciar para todos que estiverem aí nos ouvindo, que tiverem interesse em esmiuçar essas questões, como nós devemos proceder dentro de uma alegação de erro médico que eventualmente vá culminar aí ou não em responsabilidade civil, tá? Meu nome é Fábio Asmar, sou biomédico, formado há mais de 30 anos, sou advogado, especialista em direito médico, atuo nessa especialidade há mais de 12 anos, sou professor na Faculdade de Medicina e costumo trabalhar com os meus alunos questões jurídicas, justamente para que a gente possa desvincular aquela questão de que o bom profissional é aquele que conhece só o técnico. Na verdade, nós precisamos conhecer o técnico e estarmos preparados para as repercussões jurídicas dos nossos atos. E eu costumo dizer que a prevenção é um dos principais elementos aí que vem como ferramenta importante para nos auxiliar no nosso trabalho, tá? E objetivando aí, instigar aí a nossa discussão de hoje sobre responsabilidade civil, né? E existe uma questão muito importante que nós temos que analisar. Uma pergunta que eu gostaria de começar ela é se toda complicação de um procedimento, será que ela gera indenização? Então, para melhor trabalhar essa questão de responsabilidade civil, eu vou chamar para uma situação que apareceu agora na mídia. Ela é rotineira, mas ela está na mídia agora da semana passada para agora, que é o caso de uma empresária de 40 anos em São Paulo, que resolveu submeter a um procedimento estético, né? Na verdade um triplo procedimento em cirurgia plástica, e acabou evoluindo para óbito, lamentavelmente. E essas questões elas estão tomando conta da mídia e muitos internautas aí de forma desinformada estão se dando o direito de opinar sem conhecer nem o técnico nem o jurídico. Então, como é que nós, advogados, por exemplo, especialistas em direito médico, como é que nós analisaríamos uma questão como essa para saber se existe ou não responsabilidade civil do profissional? Tá? Então, só lembrando a todos, ou informando para aqueles que não estão por dentro da notícia, essa empresária ela foi se submeter a um procedimento de lipoaspiração com ajuste de prótese mamária e ingestão de gordura na região glútea. E fez uma parada cardiorrespiratória, ao que tudo indica, né, por embolia pulmonar. Tá? O que acontece numa situação como essa? Será que houve erro médico ou não houve erro médico? Será que existe imputação de responsabilidade sobre esse profissional? Então, veja bem, toda situação que envolve alegação de culpa, essa culpa ela tem que estar baseada em basicamente 3 pilares. Se houve negligência, imperícia ou imprudência. Se pelo menos um desses 3 elementos aconteceram naquele atendimento, naquela situação, a possibilidade de indenização, a possibilidade de repercussão jurídica desfavorável ao profissional é grande. Agora, como é que nós vamos analisar se esses elementos aconteceram? Então, não basta apenas analisar o que aconteceu no centro cirúrgico. Nós temos que ter uma visão muito mais ampla disso tudo. Nós precisamos saber da condição de saúde dessa paciente. Se ela realizou os exames pré-operatórios e se naqueles resultados tinha alguma contraindicação para o procedimento. Nós precisamos analisar se aquele ambiente hospitalar, a qual foi submetida aquela paciente, aquela cirurgia, se ele era adequado, se ele tinha todo o aparato de segurança necessário para poder socorrer pacientes em situações de intercorrência. Nós precisamos saber se os protocolos de segurança do paciente foram devidamente atendidos dentro daquele atendimento, dentro daquela unidade hospitalar.
Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto, nós precisamos analisar também o tempo de cirurgia, o que realmente aconteceu. E nesse o que realmente aconteceu, nós vamos depender de laudo pericial. Ao que tudo indica, parece ter sido embolia pulmonar. A pergunta é, embolia pulmonar foi provocada por erro médico? Ou ela é risco inerente do procedimento? Então, esses dois conceitos, eles mais uma vez precisam ser avaliados. Em que pese toda uma avaliação em volta do hospital, da estrutura, nós temos que analisar o procedimento que foi feito com aquela paciente e se aquele procedimento trazia esse elemento como um risco inerente. Se traz como risco inerente, se toda a estrutura hospitalar existiu, se não tinha contraindicação nos exames, todos os protocolos de segurança foram obedecidos, o que houve foi um infortúnio. Então, entendo que se for comprovada toda essa situação fática, não há culpa a ser atribuída a esse profissional. Esse profissional era cirurgião plástico, ele tinha RQE. Então, são questões que precisam ser levantadas e devidamente analisadas. Nós não podemos analisar fatos isolados achando que vamos encontrar a razão e a solução para o problema. Essa é uma questão importante que nós não podemos esquecer. Existe a reputação de um profissional, existe uma família que foi aí ceifada, né? E nós temos que saber analisar direitos, se foram ou não feridos. E se foram feridos por conta de quê? Então essas questões são importantes. É verdade que dentro de um processo judicial, essa relação médico-paciente ela é consumerista. Então, quem vai ter um papel importante na comprovação da ausência de culpa é o próprio profissional, em decorrência da inversão do ônus da prova. E aí eu chamo a atenção. Como que o profissional médico vai comprovar isso tudo? Bom, primeiro nós temos uma questão documental importantíssima. Todas as licenças do hospital, toda a estrutura do hospital, todo um protocolo, todo um fluxo de atendimento registrado que vai ser colocado em voga, né? Vai ser apresentado nos autos para evidenciar que não existia absolutamente nenhum risco provocado por questões dessa natureza. Segundo, as informações contidas no prontuário, nos exames que foram solicitados. Terceiro, termo de consentimento informado. Aquele paciente foi devidamente informado dos riscos, foi discutido com ele a possibilidade de ocorrência de embolia ou de qualquer outro elemento. Quem discutiu isso com o paciente? Tem que ser o próprio médico que faz o procedimento. Termo de consentimento genérico, termo de consentimento verbal, você não consegue fazer uma comprovação adequada. Termo de consentimento repassado por um membro da equipe que não seja o profissional responsável pelo procedimento, tudo isso traz fragilidade probatória para o profissional. Tudo isso gera responsabilidade. Se não gerar responsabilidade sob o ponto de vista técnico na realização dos procedimentos, existe uma responsabilidade, um dever de indenizar pela falha na informação. E a falha na informação é uma má prestação de serviço. Ela pode não ter relação nenhuma com o óbito que foi registrado, mas ela não deixa de ser arguída dentro de um processo judicial. Aliás, processo esse, que, a meu ver, precisa urgentemente, né, ser tratado com segredo de justiça. Eu sou defensor dessa questão porque a reputação de um profissional fica em jogo e o princípio da presunção de inocência ele tem que prevalecer. Até o trânsito em julgado daquela decisão, aquele profissional ele é inocente. E se nós conseguimos inocentá-lo depois de uma chuva de ataques midiáticos, de repercussões negativas, a vida profissional, pessoal daquele profissional vai ser prejudicada. E nós não podemos permitir que isso aconteça, a justiça não pode permitir. Por mais que alguns magistrados entendam que causas envolvendo alegação de erro médico não merecem segredo de justiça, eu sou veemente contra esse posicionamento e acho equivocado. Eu acho que nós temos que proteger a todos, não só o profissional, mas também
o paciente e os seus familiares. Vamos deixar para as divulgações acontecerem de forma responsável quando nós tivermos os resultados, quando nós tivermos algumas decisões. Fora isso, pode ser leviano, pode ser prejudicial, e aqueles que se aventuram a criticar sem conhecimento podem inclusive responder por isso. E é tudo que nós não queremos. Uma questão que é importante, que a gente gosta sempre de enaltecer aí para os nossos alunos, principalmente da mentoria, porque eu discuto essas questões na minha mentoria, como ela é individual, eu discuto com os meus alunos em todos os nossos encontros. Quando você pega um caso como esse, você precisa ter uma visão ampla de tudo que pode ter acontecido. Nós não podemos focar no óbito e achar que aquele ali é o elemento que vai resolver para nós aquela questão de erro. Muito pelo contrário. Nós precisamos conhecer tudo sobre todas as estruturas, sobre o atendimento, sobre a qualificação profissional, sobre as condições de saúde daquela paciente. Então, é muito mais amplo do que se imagina o direito médico da saúde. Por isso é que eu digo que a qualificação profissional ela tem que vir em primeiro lugar. Nós não podemos permitir que um profissional do direito, por exemplo, patrocine uma causa dessa sem o conhecimento mínimo e sem uma análise mínima necessária de todos os elementos que envolvem aquele caso concreto. Não é, volto a dizer, não é apenas questão fez a cirurgia, foi para óbito. Tem muito mais coisa envolvida que nós precisamos conhecer e precisamos dominar. Preferencialmente quando nós formos procurados por nosso cliente. Se nós formos procurados pelos familiares ou por um paciente, por exemplo, nós temos que saber orientá-lo. Olha, você tem condições ou você não tem condições de prover essa ação, ela é temerária, ela é uma ação frágil, isso pode te causar prejuízo por causa disso, disso, disso. Se nós estivermos atendendo o médico, o profissional, nós temos que dizer para ele, olha, eu preciso de toda a documentação. E depois de analisar, apontar para ele se há ou não fragilidades. Normalmente, essas fragilidades, via de regra, muitas vezes são documentais. Prontuário, termo de consentimento, conduta em relação à solicitação de exames, interpretação de resultados. Isso é muito importante. Por isso é que o trabalho preventivo do direito médico da saúde é fundamental. Explico isso muito para os meus alunos da Faculdade de Medicina que estão se formando e estão muito preocupados em dominar as técnicas. Eu digo, vocês precisam dominar as técnicas, aprender as técnicas, criar expertise, mas com um planejamento estratégico preventivo. E o planejamento estratégico preventivo é o jurídico. Não dá mais, no mundo atual, na realidade que nós vivemos hoje, dissociar o mundo jurídico do mundo médico. Eles estão interligados, eles precisam participar de forma conjunta a todo momento. Fragilidade em termos de consentimento, fragilidade em forma com que se preenche prontuário, isso tudo é fundamental, porque quando se tem a inversão do ônus da prova e esses documentos não contemplam aquilo que deveriam, essa fragilidade depõe contra o profissional. E os riscos de uma responsabilidade civil são altos. Nessas situações, o que nós temos que fazer é minimizar os prejuízos. Aí o advogado tem que ser diligente para saber conduzir aquela causa, convencer o cliente, muitas vezes médico, de que às vezes um acordo extrajudicial talvez seja uma opção, simplesmente porque ele não tomou conta de cuidar do necessário, que é o preventivo. O preventivo quem faz não é o próprio profissional médico. Por quê? Porque ele tem uma visão, ele preenche aquele prontuário há anos da mesma forma e acha que está tudo bem porque nunca deu problema. Nós, advogados, especialistas em direito médico, nós temos olho crítico para as fragilidades daquele prontuário. Ao analisar, nós vamos dizer, você tem 10 anos que preenche assim, então vamos mudar por causa dessas questões que estão sendo colocadas aqui ou deixaram de participar aqui da sua análise, das suas anotações no prontuário. Isso é preventivo. Isso auxilia os profissionais a trabalharem com segurança jurídica. E é tudo isso que nós precisamos de hoje, ainda mais por questões midiáticas, questões que estão aí a todo momento colocando em prova a reputação de profissionais, né?
e que muitas vezes não tem culpa. Portanto, nesse caso concreto que nós tomamos como exemplo hoje, dessa empresária que faleceu, as questões periciais vão ser de fundamental importância. Tá? Nós vamos ter ciência se foi realmente uma embolia pulmonar ou não. E diante desse resultado, eu preciso analisar todo um contexto que envolveu aquele atendimento. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o laudo pericial venha com por exemplo, uma perfuração intestinal. Por mais que a estrutura hospitalar seja adequada, que a segurança do paciente seja adequada, é muito diferente de uma embolia pulmonar. Porque uma embolia pulmonar, ela é um risco inerente associado à lipoaspiração. A perfuração intestinal não. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o limite da conduta do profissional vai ser traçado especificamente pela perícia. E num processo judicial, nós precisamos contar com um assistente técnico daquela especialidade de preferência, para poder nos orientar todas as novidades, as questões, tudo que existe de mais moderno, colocar em prova se foi ou não utilizado, se está ou não dentro daquele contexto, para poder auxiliar aquele cliente nosso médico dentro daquele processo judicial. Lembrando que o laudo pericial, ele tende a ser imparcial. Ele é uma pessoa de confiança nomeada pelo magistrado para emitir um parecer. O parecer dele, obviamente, vai ser precedido de uma série de quesitos elaborados por nós da defesa, advogado junto com assistente técnico, colocados à apreciação daquele perito, e as respostas vão chegar a determinada conclusão, vão ser apresentadas para o magistrado, aquele laudo vai ser devolvido para análise, aguardando a apreciação dos advogados, para eventual imputação de impugnação ou de concordância completa ou parcial, enfim. Então é um processo desgastante, é um processo dispendioso, e a prevenção ela é importante. Eu não digo que para prevenir a demanda judicial, porque a demanda independe da vontade do profissional, é a vontade do paciente, dos familiares. Mas a prevenção, ela te protege em eventual demanda de questões como essa, de evitar que sejam detectados equívocos que possa comprometer e responsabilizar o profissional dentro daquele contexto que foi colocado em juízo. Essas questões são questões importantes, questões que nós debatemos na nossa monitoria exaustivamente, como já foi dito com todos os nossos alunos, e é um prazer imenso. Nós precisamos entender que quando discutimos caso concreto, cada caso concreto tem uma análise diferente. Se eu estivesse falando de uma cirurgia de apêndice, tá? Nós teríamos que analisar alguns contextos totalmente diferentes dessa cirurgia para poder verificar se houve ou não algum prejuízo naquela cirurgia, enfim. Um atendimento clínico é a mesma coisa. Então, a expertise do profissional, ela depende não só da parte técnica, mas também de saber contar com auxílio de profissionais que trabalham preventivamente para melhorar o seu atendimento e trazer a ele uma segurança preventiva necessária e fundamental no mundo de hoje. Agradeço a todos aí pela audiência, agradeço a todos aí pela deferência, espero ter contribuído mais uma vez com esse conteúdo de direito médico que é importante tanto para estudantes quanto para profissionais da saúde e do direito. Estamos sempre à disposição e para vocês que se interessam em aprofundar nesse elemento e são da área do direito, nós temos a nossa mentoria aí funcionando individualmente para poder alavancar a sua advocacia e tratar todas essas questões de uma forma mais simples e sob o ponto de vista técnico. Muito melhor do que algumas análises e alguns cursos que oferecem para você apenas conhecimento teórico. Nós vamos na prática, a fundo, para poder alavancar e melhorar a sua advocacia. E para você, profissional de saúde, é importante trabalhar com a prevenção. Não se esqueça disso. Um grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigado e até a próxima live, se Deus quiser. Boa noite, boa semana.